Boa noite, queridos. Desde já, glorifico e exalto o nome do Senhor por essa oportunidade gloriosa, maravilhosa. E em nome de Jesus, eu leio aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos do 17 ao 18, que diz assim: E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo, e o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus. Vou falar hoje, quero compartilhar com os amados sobre e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E o tema dessa palavra é cair aos seus pés como morto. E agradeço a Deus por todos quanto tem visualizado, tem dado o seu like, tem se inscrito, tem apertado o seu sininho, tem compartilhado, tem gostado, tem se alimentado, tem tido encontro com Jesus como Senhor e Salvador. Para mim isso é o mais importante. Falar de Jesus, falar com Jesus e falar de Jesus e falar por Jesus é muito precioso para mim. Então se inscreva e dê o seu like e compartilhe. Comente, faça seus pedidos, faça as orações, comente o que esse canal tem feito, como você tem crescido, como Deus tem respondido às suas orações, e você que não é salvo, é noite de salvação. Bom, então, eu quero compartilhar de tal maneira que fiquemos tão tomados pela glória de Deus, porque estamos num ambiente de glória, em uma atmosfera de glória e de poder. Aqui, eu fiquei surpreendida com a glória de Deus sobre o que está escrito aqui. João foi o último apóstolo de Jesus Cristo, chamados apóstolos, os apóstolos que acompanharam Jesus no início, né? Os discípulos e apóstolos. Eles todos tiveram experiências maravilhosas com o Senhor, mas Deus conservou para o seu propósito João, o apóstolo do amor. Mas o que eu fiquei assim, maravilhada, impactada com a profundidade do que está revelado aqui. João teve tanta intimidade com Jesus. João o conheceu pessoalmente. João reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. João tinha uma intimidade incrível com Jesus. Mas isso, à medida que João tinha intimidade profunda com Jesus, ele ia solidificando a sua comunhão com Deus e conhecendo esse Jesus, que ele o conheceu fisicamente. E olha que ele teve uma grande oportunidade, porque a presença de Jesus era poderosa. Mas depois que Jesus ressuscitou, que morreu e ressuscitou, foi passando o tempo e ele ganhando mais intimidade, conhecendo a Jesus mais profundamente. E agora ele não mais limitado ao corpo, né? Mas João, quando Deus permitiu que ele fosse para a ilha de Pátimos, por causa do evangelho que ele foi para lá, por causa de Jesus que ele foi para lá, ele teve uma experiência marcante também, que trouxe uma revelação profunda de todo o Apocalipse. Ele viu o último dia, o dia do Senhor.
E esse dia foi tão glorioso, mas antes dele contar toda essa trajetória, todas essas coisas maravilhosas que Jesus revela para ele teve um encontro com o próprio Jesus de novo. Ou seja, Jesus se revelou a ele de maneira tão maravilhosa que ele não suportou ver a glória de Deus em Cristo Jesus, ver a glória de Jesus, de tal maneira que ele caiu como morto aos seus pés. Aqui tem mistérios de Deus. Deus quer nos levar à intimidade profunda com Jesus Cristo. E não já acharmos que já o conhecemos demais e totalmente. E que não necessitamos de nos aprofundar em conhecê-lo. Ou em achar que já o conhecemos o suficiente, que não precisa mais de saber nada sobre ele, nem que ele se revele, nos revelando quão grande ele é, quão maravilhoso ele é. E João, com toda aquela experiência que ele tinha com Jesus, com amizade e tudo mais, quando ele viu Jesus, ele caiu aos seus pés. De tal maneira que ele não suportou a glória de Deus e não foi simplesmente cair, mas ele ficou como morto. Aqui é o foco da nossa palavra. Irmãos, conhecidos, amigos, você que ainda não é um servo do Senhor, mas almeja ser, respeita, gosta, se interessa, ou mesmo que não gosta, mas está passando a gostar através do meu canal ou através de outros canais de honra e de glória que Deus levantou homens e mulheres sérios e compromissados com o Senhor e se comprometendo cada vez mais com o Senhor. Então, Deus quer nos levar a uma dimensão em que a carne humana ela não tenha poder algum, ela esteja totalmente vencida e convencida de que a carne, a nossa vida, a nossa natureza, as nossas ideias, os nossos pecados, não podem ser maior do que a grandeza de Jesus. Ali eu entendo o que o Espírito Santo está dizendo para nós. Aconteceu, foi um fato real. E tem sido, e muitas vezes, com muitos de nós que estamos na presença do Senhor, não suportamos a presença dele. Não é porque ele é insuportável, não. É que a presença dele é tão profunda que a nossa carne não suporta. Tem pessoas que falam mal das coisas de Deus, mesmo se dizendo cristãs, líderes, e se intitulando muitas coisas, às vezes realmente tem um chamado, e não tem experiência profunda do que vem a ser isso. E já ouvi casos de pessoas falarem mal, de cair na presença do Senhor, que é coisa de demônio. Claro que cai sim, demoniados. Isso é normal. Tem que cair mesmo na presença do Senhor. Mas tem pessoas que não compreendem, não fazem, não têm discernimento espiritual e falam tolices, que crente não pode cair, que crente não cai na presença do Senhor. Realmente, crente é aquele que crê em qualquer coisa. Crente crê em alguma coisa. Por isso ele é chamado de crente, porque ele crê. Mas o crente em Jesus Cristo, ele não pode deixar que sua natureza, que é a obra da carne, que seus planos, seus interesses sejam mais importantes do que a presença de Jesus. Jesus quer nos levar a uma dimensão profunda com ele, em que não fique nada em nós em pé, resistindo à glória de Deus, resistindo à presença do Senhor, resistindo à autoridade do Senhor Jesus. Verdade é que nem todo mundo nessa terra vai ter experiência. Não é necessariamente ser igual a que João teve, porque cada pessoa tem a sua experiência. Mas igual no sentido de cair. Cair diante daquele que é o Senhor. Não cair porque alguém lhe derrubou.
Não cair porque se jogou e caiu, diz que caiu na presença do Senhor. É cair porque está totalmente comprometido, totalmente dominado, totalmente envolvido, totalmente dependente, totalmente rendido, totalmente humilhado diante daquele que morreu, daquele que voltou a viver, daquele que vive, mas que morreu, né? Como ele diz bem aqui. Então, ele diz assim, o que vive, ele está dizendo que vive um dia morreu. E ao morrer não ficou morto, voltou a viver. E ao voltar a viver, ele conquistou. Ele conquistou tudo que ele foi e tudo que ele é. E ele conquistou. E ele disse, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Irmãos, Deus almeja. Isso não é para o último dia, não. Essa situação para João, Deus quis levá-lo até essa experiência profunda, porque ninguém tem uma experiência profunda com Deus se continuando de pé, com a sua natureza, com suas ideias, seus planos, sua petulância, sua arrogância, sua prepotência, suas opiniões. Elas têm que cair literalmente diante daquele que vive e que um dia morreu, mas que está vivo para todo sempre. Ele não caiu diante de qualquer pessoa que falou alguma coisa, se zangou, se jogou no chão, caiu de chilique. Não, ele caiu de rendição. Ele caiu porque ele estava totalmente rendido àquele que era maior do que ele, aquele que era poderoso, aquele que o fez, aquele que morreu por ele, aquele que estava se revelando a ele de uma maneira muito mais profunda. Porque Deus diz ali no livro dos Salmos 25, 14, que os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. A esses, Deus fará saber o seu conserto. Conserto é tudo que Ele planejou para nós. Todo o conserto que Ele planejou para nós, tudo que Ele tratou, que fez uma aliança, um trato conosco. E ali, João ficou maravilhado com a presença do Senhor. E ele caiu. Ele não ficou resistindo, ele não ficou se achando. Não. Ele caiu mesmo. E ficou caído, ele não ficou endemoniado, não. Ele não caiu endemoniado, não. Para as pessoas que não entendem do poder de Deus, que falam besteira, que não conhecem a unção, que não tem intimidade de estar caído diante de Deus, está acostumado a estar arrogante, impenitente, resistente à presença de Deus, que acha que não deixa todo o seu ser estar totalmente rendido, caído, apaixonado por Jesus. Totalmente dizendo, Senhor, estou aqui para o que o Senhor tem para mim. Eu estou aqui diante, não é diante de qualquer mortal que morreu. Não estou diante de qualquer autoridade na terra. Embora respeitemos as autoridades, mas para cair desse jeito, para cair como morto, só na presença de Jesus. E ali João caiu. E eu, quando o vi, parecendo que era a primeira vez que ele estava vendo Jesus. Deus foi trabalhando com João, levando a experiência profunda com Deus, para ele chegar nesse patamar, para ele receber toda a revelação que ele recebeu para escrever o Apocalipse. Não podia ser uma pessoa arrogante, não podia ser um crente que quer viver do seu jeito. Não podia ser um crente cheio de ideias mirabolantes, ideias
horripilosas ideias acerca de Deus, acerca de Jesus, teorias e teologias humanas, carnais e diabólicas. Não! Teria que vindo em intimidade com o Senhor, subindo degraus, chegando a níveis, chegando a um patamar em que não poderia mais haver nenhuma resistência humana para entrar numa dimensão muito profunda, que é Deus quer que cada um de nós tenhamos uma profunda intimidade com Ele. Entremos em uma profunda dimensão, mas não é só eu dizer eu quero, eu gosto, amém, eu já estou nessa dimensão. Não, isso aí é uma constância de renúncias, uma constância de libertações, uma constância de dependências, uma constância de humildade, uma constância de admiração, uma constância de desejo de fazer a vontade de Deus, de estar com Jesus, uma constância de admitir e de continuar nesse processo de crescimento, de que nós não somos ninguém, não somos nada, não podemos resistir àquele que é. Não pode haver nenhuma resistência em nós. Então, João chegou nessa dimensão que não havia mais nenhuma resistência, nenhuma pendência, nenhuma limitação, nenhum impedimento na sua mente, nas suas emoções que viessem atrapalhar as revelações que Deus ia dar a ele. Não podia ser uma pessoa que se achasse intelectual, não podia ser uma pessoa que se achasse normal, não podia ser uma pessoa normal. Teria que ser uma pessoa sobrenatural, na dependência total, na caminhada de dependência, de intimidade, de comunhão, para que não houvesse nenhuma resistência e que nenhuma de suas fraquezas e pecados viesse impedir o Espírito Santo de revelar, através de Jesus, as grandezas que ele estava reservando para aqueles que o amavam e revelando o que vai acontecer com a terra, o que acontece no céu, o que ele fez, quem ele era, quanta autoridade, eu digo quanta vírgula, ele tem toda. Na linguagem humana, quanta autoridade, mas até falando quanta autoridade, a gente limita o poder de Deus, porque ele é ilimitado. Jesus está agora na dimensão que ele não está limitado. Então, ele caiu. Tanto literalmente ele caiu, como espiritualmente ele estava totalmente, emocionalmente, fisicamente, em todos os aspectos da vida dele, ele estava totalmente rendido, de tal maneira que o corpo dele não suportou. E ele caiu. Esse é o nível que Deus quer nos levar, de morte. De morte, morte do nosso eu. Porque Deus jamais vai revelar. Deus vai nos ensinando aqueles que nós que vamos obedecendo, os que querem obedecer, os que vão temendo, vão se rendendo às verdades dele e ama as verdades e vai renunciando a si próprio por causa da presença dele. A presença dele era mais importante para João do que ele mesmo, até porque ele era ser humano, né? Mas há ser humano que se acham semideuses e um semideus. Há crentes que se acham muito dotados de tanta resistência. Há crentes que se acham tão capazes de serem tão... Não, esse negócio de cair, esse negócio... Não, eu mesmo não, eu me seguro. Você se segura porque é desobediente. Você resiste porque sua natureza ainda está no centro da sua vontade. Você resiste porque você é carnal. Você resiste porque você anda na dimensão natural. E ninguém compreende Deus no mundo natural. Os que estão na carne, diz o livro de Romanos capítulo 8,
Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso não é uma palavra, uma frase, um chavão, não. Isso é fato verídico. Por isso tem muitos cristãos que não têm intimidade e não têm experiências com o Espírito Santo, com Jesus, e não vão ter. Tem crente que nunca viu Jesus. Nunca. Tem crente que nunca experimentou a presença dele até a ponto de não resistir. Sabe por quê? João amava e era um prazer dele estar na presença do Senhor, estar totalmente rendido a Ele. Que não foi difícil, não foi porque foi fácil, não. Não foi difícil porque a caminhada dele já vinha preparando ele para isso e tudo mais que Deus, através de Jesus, e que Jesus queria fazer na vida dele, revelar para a vida dele. Para ele chegar nesse nível de receber essas revelações, que não foi na mesma hora que ele caiu, ele recebeu toda a revelação. Não. Foi um processo de paciência, um processo cansativo, porque o corpo humano cansa, tem sono. Olha quantas e quantas vezes ainda não... Sei que para o que Deus queria revelar para João, ele tinha que estar totalmente morto. Ele ia entrar numa esfera, em uma revelação que ainda ninguém conhecia. E como era ele que Deus queria para deixar registrado, e Deus inspirou ele para escrever, ele foi preparado para isso. Mas houve o querer dele, como há o nosso. Como Deus nos deu o nosso querer com livre-arbítrio. Para a gente escolher a entender o que Deus quer. Para uma pessoa chegar nessa dimensão de compreender a ponto de registrar como Deus inspirou, como Deus revelou, teria que estar totalmente morto. A Bíblia não diz que hora que ele levantou, que hora ele foi levantado. Aqui não conta esses detalhes. Não significa que foi instantâneo. Também não sei o tempo que durou, mas uma coisa eu sei. Certas manifestações do poder de Deus e certas aparições de Jesus para nós, dependendo da intensidade, da profundidade que Ele quer nos falar, vai requerer muitas vezes um tempo maior. De estarmos totalmente rendidos como mortos. Porque Jesus diz ali em Romanos 6, 13, 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, que não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça é Jesus. A graça não é um nome simplesmente. Esse nome, ele é embutido, ele é a pessoa de Jesus. Jesus é a graça de Deus. A graça de Deus não é um favor lá, não. A graça de Deus é um favor cá. Ou seja, é Jesus, Deus conosco. Emmanuel, Deus conosco. Deus presente. Deus pessoalmente. Em nós, conosco e em nós, quando entregamos a vida a Ele. E Deus espera isso de você. Ah, eu tenho medo. O que vai acontecer se eu não voltar? Se não voltar, não voltou. Porque está diante daquele que tem poder. Ele diz assim, olha, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Que revelação. Ele não foi ouviu somente a palavra, não, número 1. Você não sente nada quando fala número 1. Eu sou primeiro, o último. Você só está falando de números, de numerologia. Espera aí. Quem estava se apresentando a João, na dimensão, não foi numa dimensão assim, ali Jesus é um, e que a gente não sente, não tem valor, não valoriza ele como número 1. Ele não é nada de número 1 para muita gente. Mas quando ele disse, eu sou o primeiro, não temas. Quem está falando com você não é qualquer pessoa, não.
Eu sou o primeiro e o último. Irmãos, que intensidade, que profundidade João foi levado a compreender. Foi levado a essa dimensão espiritual. E aí ele diz, e o que vive? Quem está te falando é aquele que vive. E aquele que vive é aquele que você conheceu antes, mas que não está mais como era antes, que já não está mais morto. E o que vive foi morto. Mas eis aqui estou para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor deu uma profunda revelação para ele de início, quando se apresentou de início, que daí preparou ele para as demais, não que ele não fosse, foram sucessivas as manifestações do Senhor, embora ele se revelou de uma maneira gloriosa. Disse, não temas. Por que não temas? Porque a carne humana nessa terra, ela sente. É muito profundo, dá um certo temor, certa dimensão que Deus vai nos levando. Não temas. Não temas, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que vai acontecer com você. Mas ele já estava como morto, que é assim que Deus nos quer. Como mortos nos nossos direitos. Eu tenho direito, no meu direito, eu falo no meu direito. A gente fala muita besteira, até mesmo com o nome da palavra de Deus, até mesmo com o versículo bíblico, até mesmo com o texto bíblico. A gente usa texto bíblico até para defender raízes da nossa carnalidade, das nossas rebeliões, das nossas rebeldias, nosso atrevimento. Mas João não tinha nada para João. João não tinha mais nada em João que ele tivesse direito nenhum. O meu direito é não ter direito algum. E ali ele estava aqui totalmente rendido, caiu. E o Senhor disse, e o que vive, fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Eu não vou morrer de novo, não. Quem está conversando com você não é um mortal que morreu e que não tem poder, nem mesmo lá dentro do caixão, ou mesmo enterrado, não tem poder para fazer nada, mas eu tenho, porque eu não estou mais morto. Eu estou vivo. Peraí, para sempre. Eu não morri mais desde que eu morri e ressuscitei. Desde que eu ressuscitei, eu não morri mais. Nem um dia, nem uma hora eu morri. Estou vivo para sempre. É esse o ser. É esse o Senhor que está se apresentando a você. Não é qualquer um, não. Mas é aquele que vive para sempre, vive intensamente a vida de Deus para sempre. E aí ele diz, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu não sou qualquer um, não. Eu tenho as chaves da morte. As chaves, ele não disse a chave, as chaves da morte e do inferno. Está dizendo, respeite-me. Sabe quem eu sou? Eu sou o eu sou. Eu sou aquele que inventou o sol, a lua, as estrelas. Eu não sou qualquer um, não. Eu sou aquele que vive para todo sempre. Irmãos, o Evangelho é isso. Essa é a mais profunda verdade do Evangelho. É uma das grandezas que não tem palavra para descrever esse momento. João experimentou naquela hora. A Bíblia não narra aqui quantas vezes aconteceu, outras vezes, quantas vezes aconteceu dele cair como morto. Mas eu quero lhe dizer, ali
A carne dele estava totalmente descomprometida com ele mesmo. A carne dele estava toda comprometida, espírito, alma e corpo comprometida com a presença de Jesus. É assim que Deus nos quer, como mortos. E eu, quando o vi, tem gente que ouve o nome de Jesus e não sente nada. É crente, é pastor, é profeta, é evangelista, é cantor, é pregador, é missionário, é missionária, é mestre, é apóstolo. Não sente nada. Ouve o nome de Jesus, não sente nada. Ouve falar de Jesus, não sente nada. Ouve mensagens sobre Jesus, não sente nada. Ouve contar revelações sobre Jesus, não sente nada. Está totalmente vivo para si próprio. Totalmente dominante, totalmente arrogante, totalmente indiferente à presença de Deus. Está nos cultos, o poder de Deus está descendo, caindo. Não derrama uma lágrima. Não estou mandando derramar lágrima de fingimento, não. Até porque eu não mando ninguém. Mas eu não estou falando, ministrando, que é para você ter uma ideia. Ah, no culto agora eu vou chorar. Que a pastora falou que é para chorar. É para chorar sim, mas de verdade. Não uma dramatização. Não chorar de raiva porque está falando uma verdade que você não quer ouvir. É chorar de ver a presença de Deus. Porque o salmista também disse que ele queria estar no templo do Senhor, contemplando a sua formosura para aprender no seu santo templo. Que ele queria estar na casa do Senhor. Não queria estar em outros lugares mil, mas queria estar na casa, na presença do Senhor. Você tem jogado fora a oportunidade que o Senhor tem se chamado você para estar na presença dEle. Você só consegue ver um Jesus morto, só consegue falar de Jesus, um Jesus religioso, você religioso. Mas Ele quer você caído, tanto literalmente como espiritualmente. Ou seja, não somente vai acontecer de você estar rendido, não existe ninguém rendido em pé o tempo todo na presença do Senhor. Não existe. A glória dele vem e a gente cai. Quantas vezes eu estive caída na presença do Senhor? Ainda não nessa dimensão de João. Mas eu acredito que o Senhor também deixou registrado, não somente para ouvirmos a história de João, ouvirmos sobre o Apocalipse no sentido de Deus usar João. É esse o nível que Deus quer que a gente chegue. E não fiquemos dando ouvido ao que os outros pensam que é coisa de demônio. Porque tem pessoas que caem de demônio mesmo. E é para cair mesmo. Os demônios têm que cair mesmo diante do Senhor. Mas caímos. Porque a carne da gente não suporta. Caímos de amor na presença do Senhor. Então, comece a buscar de Deus, Senhor. Eu quero estar totalmente rendido e caído. Eu quero estar como morto diante de Ti. Quero estar como morto, a minha carne como morta, totalmente desconectada com a carne, com a carnalidade, para ver a Tua glória, estar na Tua presença. E aí, diante daquele que tem poder sobre a morte e o inferno. E Ele totalmente no controle, Jesus totalmente no controle, levando João para os propósitos que Ele quer. Ele quer nos levar para o propósito dEle, aqui na terra, para termos vida abundante. Ninguém tem vida abundante na arrogância. Ninguém tem vida abundante sem a presença de Jesus. Não é só querer o que Ele dá, não. É querer Ele. É amar tanto a Ele, se render tanto a Ele, renunciar às coisas por causa dEle, a ponto João renunciou. João estava na ilha de Patmos, exilado por causa de Jesus e do Evangelho. Olha que consequência, tem consequências o Evangelho. Ele estava lá exilado, sofrendo, no meio de perigo, no meio de pessoas preso. Mas ele não estava curtindo a cera na ilha, não. Ele estava curtindo a obediência dele com Jesus, pagando o preço dele na fidelidade e no amor que ele tinha por Jesus. E o Senhor Jesus o honrou.
Porque desde o começo ele vinha honrando Jesus, o carinho que ele tinha por Jesus, o amor era surpreendente. É tempo. E já passou do tempo. Você que não é cristão, entregar sua vida a Jesus, cair rendido, não é se jogar. E embora também seja uma maneira de se jogar espiritualmente nos braços dele e diante dele. Mas muito mais do que isso. Está todo conectado com ele, rendido, humilhado, totalmente sem direitos. E o único direito que quer é o direito de amar ao Senhor e de vê-lo como ele é. Que muitos vão vê-lo para a sua própria condenação. Vão ver na época da sua condenação. Mas ele chama os seus. Ele está buscando na terra quem quer ser o verdadeiro adorador, os verdadeiros adoradores. Você pode estar onde estiver. Se você é aquele que Deus já olhou e dentro de você tem o amor, ainda está no mundo, ainda está no mundo pecando, mas verdade é que um dia vai querer Jesus. Eu faço um apelo a você, se apresse. Porque esse Jesus, ele não é qualquer Jesus, o nome dele nem diminutivo existe. Tão Jesus que ele é, tão nobre que ele é. Em nome de Jesus. Eu aqui oro para que o Espírito Santo de Deus te leve a essa dimensão. Deus amado, aqui apresento a vida de cada um. Apresento, meu Deus, as fragilidades, os entendimentos errados. Apresento e repreendo a astúcia do inimigo que vem incutindo na cabeça dos crentes, na cabeça de pessoas que não são cristãs, na cabeça de pessoas doentes espiritualmente, na cabeça de pessoas perversas espiritualmente, mesmo cristãs, mesmo líderes, nos altares ensinando, falando mal do poder e da unção. Você não conhece, cale sua boca. Não se atreva a falar o que você não vive. Não se atreva a falar da letra que mata, sem ter a unção do Espírito Santo. Se renda. Aqui, meu Deus, em nome de Jesus, convence-nos do pecado, da justiça, nos leva a uma dimensão. Senhor, nos leva a estar rendidos a Ti, de tal maneira que o Senhor nos leve para esta dimensão profunda de quem Tu és, como Tu és. Que a Tua presença, Deus, tire toda arrogância, a Tua presença. Não só um momento de culto, não só um momento que estamos orando individualmente, ou que estamos no louvor, que estamos ministrando, que estamos dançando, que estamos fazendo coreografia, que estamos evangelizando. Não somente, mas totalmente. Totalmente que não consigamos nos separar do Senhor. Sabe, ontem, quando eu voltei do culto, eu estou aqui em casa, eu disse assim, Senhor, levantei minhas mãos e disse, Senhor, obrigado. Porque eu não lhe deixei lá na igreja. Obrigado, porque onde eu vou, o Senhor vai. Onde o Senhor vai, eu vou. Obrigado, meu Deus, que eu posso te ter em todo lugar da minha vida, que eu não preciso me separar de ti. Porque tem muitos crentes que largam Jesus lá na igreja, larga Jesus lá no quarto, larga Jesus na oração e continua vivendo a sua vida normal, a vida da terra. Jesus não quer espectadores, nem atores. Ele quer adoradores. E adorador não é só quando canta, não. Que as pessoas acham que é só cantar que é adorador. Adorador é um estilo de vida, de reconhecer que ele é que adora ele em todo o tempo, cantando, sim, tocando nele pela fé. Cristo amado, revela-te a cada um de nós. Leva-nos a ter experiência. Inclina o nosso coração, Senhor, para a Tua vontade, para a Tua verdade, para a Tua presença. Inclina nossos corações para Te desejar muito mais, para nos render. Inclina nossos corações a Te temer, a Te tremer, a temer diante de Ti.
Inclina nossos corações a te obedecer, Senhor, sem reserva, a não resistirmos à tua presença, a não resistir o que tu queres fazer conosco e através de nós. Senhor, visita as necessidades de cada um. Visita, meu Deus, nas suas casas, quando tem dificuldade de te adorar, quando tem vontade, tem vergonha, tem medo de se render a ti, tem medo de glorificar o Senhor. Muitos têm medo de levantar a mão, têm medo de deixar seu espírito, seguir o Espírito Santo. Tem misericórdia. Tem medo de seguir Jesus dentro de si mesmo, no profundo, a ponto de não saber o que vai acontecer. Espírito Santo fala, revela, desperta, salva nesta noite, convence do pecado, leva cada um que não é cristão a uma experiência profunda, marque, Senhor, estas vidas, que não seja só uma experiência do momento, e ainda que seja uma experiência do momento, já é muito, mas não é tudo que a gente quer, e que o Senhor quer, e que precisamos. A Ti a honra, a glória, cura, meu Deus, aqueles que estão com doenças físicas, que estão com doenças neurológicas, com doenças psicológicas, ó Deus, que estão passando traumas, frustrações, revoltas, mágoas, que estão, meu Deus, atormentados, que não conseguem dormir, que não conseguem crer, ó meu Deus, que estão passando doenças físicas, ó meu Deus, doenças nos ossos, na pele, doenças nos olhos, meu Deus, enfermidades, brechas, ó meu Deus, liberta. Repreendo também toda mentira, toda espécie de mentira que vem colocando, embutida dentro de nós, provocando a ira de Deus. Meu Deus, continua operando maravilhas, cura aqueles que estão, meu Deus, com dor de cabeça, com enxaqueca, aqueles que estão perturbados, aqueles que estão ouvindo vozes, vultos, aqueles que têm ouvido o inimigo chamar, está repreendido em nome de Jesus. Traz, meu Deus, libertação, traz, meu Deus, cura, dá solução àqueles que estão com dívidas, com débitos, aqueles que não sabem como resolver suas vidas financeiras, aqueles, meu Deus, que estão debaixo de palavras de maldição, debaixo de apostasia, debaixo de heresia, debaixo de incredulidade, debaixo de autoestima baixa, que tem complexo de inferioridade, que não consegue acreditar que Deus tem o melhor, que Deus quer o melhor, que Deus faz o melhor, que Deus o tem como especial. Senhor, em nome de Jesus, cura, converte-os, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém?